Dia 36. Feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 17:18. O que me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos 20:24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que creem, e a missão é seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz no termo latim enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar dos negócios do meu Pai. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornando-nos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo: quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-nos a fazer tudo o que eu ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão,
Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta, mas a Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus, a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer, e sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção de seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar a diferença de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a maior de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que não importa quantas pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas de seu emprego não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo, então não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de deixar seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde estiver, como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer que seja sua atividade. Você deve esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para com elas compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo.
É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: "Minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus, a obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore: Deus, quem você pôs em minha vida para que eu fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta, e a resposta foi bastante reveladora. Ele lhes respondeu: "Não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que ele se concentrasse em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: "Não compete a vocês saber os detalhes de minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentre-se nisso." Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: "Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai." Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: "As boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim." Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante que começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: "Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus." Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar com Jesus: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: "Deus, abençoa o que eu quero fazer." Em vez disso, ore: "Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando." Entregue ao Senhor uma folha em branco com seu nome assinado embaixo e peça-lhe que a preencha. A Bíblia diz: "Entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos na mão de Deus, usados para seus bons propósitos." Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: "Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia, se vocês viverem para ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal."
mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente, ele estava muito fraco e minha mulher insistiu que ele voltasse a se deitar. Mas, como ele insistia em sair da cama, ela acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Dia 36. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: fui feito para uma missão. Versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas?